Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. O número de julho de 1865 da Revista Espírita abre espaço para análise de Allan Kardec sobre notícia veiculada pelo Grande Jornal de 4 de junho, de autoria de Alberic Secon, dando conta que, apesar de seu ceticismo radical a respeito do espiritismo, espíritas e médiuns, um fato no mínimo intrigante. Conta ele que um de seus amigos, achando-se em casa de um médium, ao que se diz uma camponesa vinda das montanhas do Jurá, pouco letrada e afeita aos hábitos do desporto, perguntou a ela se um espírito poderia designar qual seria o vencedor das próximas corridas de Chantilly. Obteve pelas batidas a designação das letras que formavam o nome Gontran. Indagado se havia um cavalo com esse nome entre os concorrentes inscritos, respondeu que não, mas se houvesse é nele que apostaria. Era 28 de maio, dia em que se daria o derby de Chantilly, e o vencedor foi Gontran, da Cavalaria Major Fridolin, pseudônimo dos médicos Sr. Charles Latife e Nivière. Conclui a matéria dizendo que esses fatos eram desconhecidos de um grande número de pessoas, que não só o apostador foi amplamente recompensado e lamentando-se por ter desprezado o palpite. O codificador pondera: fatos dessa natureza não são os que melhor servem à causa do espiritismo, primeiro porque são muito raros, depois porque falseariam o seu propósito, fazendo crer que a mediunidade é um meio de adivinhação. Se tal ideia fosse acreditada, ver-se-ia uma multidão de indivíduos consultando os espíritos como se consultam cartas, e os médiuns seriam transformados em ledores de sorte. É então que se teria razão de contra eles invocar as leis de Moisés, que ferem de anátema os adivinhos, os encantadores e os que têm o espírito de Piton. É para evitar esse grave inconveniente, que seria muito prejudicial à doutrina, que sempre nos erguemos contra a mediunidade exploradora. Não repetiremos o que foi dito 100 vezes e largamente desenvolvido sobre a perturbação que causaria o conhecimento do futuro, oculto ao homem pela sabedoria divina. O Espiritismo não está destinado a fazer conhecer. Os Espíritos vêm para nos tornar melhores e não para nos revelar ou nos indicar os meios de ganhar dinheiro na certa e sem correr perigo, como diz o herói da aventura, ou se ocupar dos nossos interesses materiais colocados pela providência sob a salvaguarda de nossa inteligência, de nossa prudência, de nossa razão e de nossa atividade. Assim, todos os que, de desígnio premeditado, julgaram encontrar no Espiritismo um novo elemento de especulação a um título qualquer, equivocaram-se às mistificações ridículas e, por vezes, a ruína em vez da fortuna tem sido fruto do seu engano. Eis o que todos os espíritas sérios devem esforçar-se em propagar se quiserem servir utilmente à causa. Temos dito sempre aos que sonharam fortunas colossais com o concurso dos espíritos, sob o pretexto de que a sensação que tal acontecimento produziria tornaria todo o mundo crente quando se tivessem cupidez em vez de amor ao bem. É por isso que as tentativas desse gênero, encorajadas por espíritos mistificadores, sempre foram seguidas de decepções. Há alguns anos alguém nos escreveu de Hamburgo que, tendo perdido tudo no jogo e achando-se sem recursos para partir, teve a ideia de se dirigir a um espírito que lhe indicou um número no qual pôs seu último florim e ganhou com que sair da dificuldade. A pessoa nos convidava a publicar o fato na revista como prova da intervenção dos espíritos. Supondo a ação de um espírito em tal circunstância, ela não via a severa lição que lhe era dada pelo mesmo fato que lhe forneceriam os meios de ir-se embora e que a tirara de um caminho mau. Na verdade, era conhecer-nos muito pouco e nos supor bastante
estúrdio para nos julgar capaz de preconizar semelhante fato como meio de propaganda, pois esta teria sido feita em favor das casas de jogo e não do espiritismo. Teria sido realmente curioso ver fazer a apologia dos espíritos que favorecem os jogadores e particularmente o roubo, porque ganhar na certa, quer com cartas marcadas, quer pela indicação de alguém, é uma verdadeira fraude. Para propagar a crença do espiritismo, temos igualmente meios mais eficazes e, sobretudo, mais morais. É o bem que ele faz, as consolações que proporciona, é a coragem que dá nas aflições. Quereis servir utilmente a causa, fazer uma propaganda verdadeiramente frutífera? Mostrai o que o Espiritismo vos tornou melhores. A verdadeira propaganda de uma doutrina essencialmente moral se faz tocando o coração e não visando o bolso. Eis porque favorecemos a uns e desiludimos os cálculos de outros. Voltemos a Gontran. Os fatos de previsão desse gênero, posto que não sendo sem exemplo, não obstante, são muito raros e podem ser considerados excepcionais. Aliás, são sempre fortuitos e jamais o resultado de um cálculo premeditado. Quando acontecem, devem ser aceitos como fatos isolados, mas seria louco e muito imprudente quem se fiasse em sua realização. Não se devem confundir essas espécies de realizações com as previsões que por vezes dão os espíritos dos grandes acontecimentos futuros, sobre cuja realização podem nos fazer pressentir no interesse sem igual e geral. Isto tem sua utilidade para nos manter alerta e nos induzir a marchar no bom caminho. Mas as predições em dia certo, ou com um caráter de precisão muito grande, devem sempre ser tomadas como suspeitas. No caso que se trata, o pequeno fato tinha uma utilidade. Era um meio, talvez o único, para chamar a atenção de certas pessoas para a ideia dos espíritos e sua intervenção no mundo, muito mais por um fato sério, isto é, necessário a todos os caracteres. Entre eles, alguns simplesmente teriam dito: é singular, mas outros e terão encarado pelo lado sério e realmente útil. Se apenas houvesse 1 em 10, seriam outros tantos elementos do ganho e da propaganda. Quanto aos outros, a ideia semeada em seu espírito germinará mais tarde. Relatando o fato, desde que teve grande publicidade, quisemos ressaltar as suas consequências, mas não o teríamos feito sem comentários a título de simples anedota. O Espiritismo é uma mina inesgotável de assuntos de observação e de estudo por suas inumeráveis aplicações. Diz o autor do artigo, no preâmbulo: mostrai-nos os fatos. Sem dúvida, ele imagina que os espíritos obedecem às ordens e que os fenômenos se obtêm à vontade como as experiências num laboratório. Ora, não é assim. Aquele que quer fenômenos não deve pedir que lhes tragam, mas procurá-los, observá-los e aceitar os que se apresentam. Esses fenômenos são de duas naturezas: os que são produto dos médiuns propriamente ditos e que até certo ponto podem ser provocados, e os fenômenos espontâneos. Para os incrédulos, estes últimos têm a vantagem de não serem suspeitos de preparação. São numerosos e se apresentam sob uma infinita variedade de aspectos, tais como aparições, visões, pressentimentos, dupla vista, ruídos insólitos, barulhos, perturbações, obsessões, etc. Para quem quer que queira seriamente convencer-se, os fatos não faltam, e aquele que os pede talvez mais de uma vez os tenha testemunhado sem o suspeitar, mas, na maioria, o erro é querer fatos à sua maneira, à hora marcada, e não se contentar com os que a providência põe sob os olhos. A incerteza da obtenção desses fenômenos e a impossibilidade de os provocar à vontade são provas de sua realidade, porque se fossem produtos do charlatanismo ou de meios fraudulentos, jamais faltariam. O que falta a certas pessoas não são os fatos, mas a paciência e a vontade de os buscar e de estudar os que se apresentam. Você ouviu
Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.